Essa vai ser uma aula de exercício e vou explicar alguns detalhes que não ficaram, podem que não estejam claros no vídeo que a gente passou. E vou dar mais uma aula de exercícios de ambos teoremas. Então, vou explicar a teoria deles e vou fazer exercícios, tá? Então, assim, a gente vai falar sobre o teorema de Stokes. Veja bem que esses teoremas são usados para em aplicações de fluido, ¿no? Vamos falar de integrales de superfície, integrales sobre curvas e tem diversas aplicações. Então, já que a gente viu a teoria, vou relembrar o que a gente viu. Digamos assim, o teorema de Stokes diz o seguinte: ele se refere a considerar uma curva suave, essa é uma superfície suave, orientada, né? Tem uma orientação. A curva C, que está envolvida aqui, é uma curva fechada, simples e suave. E o campo F tem derivadas parciais contínuas. Essas são as hipóteses do teorema. E tem que estar ligado, e vamos ver a hipótese aqui do divergência também. Então, veja bem, o que diz o teorema de Stokes? O teorema de Stokes, o que fala é, relaciona, em primeiro lugar, uma integral de linha, isso aqui é uma integral de linha sobre uma curva. Veja bem que aqui é integral de superfície e integral de linha, ou seja, como calcular uma integral de linha, todo mundo já sabe nesta altura, né? Porque as integrales de linha, e eles têm que parametrizar a curva, e já fizemos exercício sobre isso, né? Mas esse teorema nos permite calcular a integral de linha baseada agora numa integral de superfície, do rotacional. ¿No? Uma integral de superfície que envolve o rotacional do campo, né? E muitas vezes, na maioria das vezes, esse cálculo aqui é muito mais simples que calcular uma integral de linha. Se a superfície, se a curva, por exemplo, é uma curva formada por quatro curvas, e se você faz isso pela definição, você teria que calcular 4 integrais de linha, 4 parametrizações. Os cálculos envolvidos podem ser que sejam um pouco maiores, né? Então, dessa forma aqui, a gente muitas vezes simplifica os cálculos. Tá? Então, veja bem que isso aqui pode ser visto, lembra que a gente não é uma coisa muito nova isso aqui, porque a gente viu já o teorema de Green, nós vimos o teorema de Green. No teorema de Green, a gente trabalhou no plano, né? Superfícies planas. Esse aqui são para superfícies no espaço. Então, o que diz o teorema de Green no plano? Bom, que para calcular uma integral de linha, de uma curva fechada, né? Está no plano, sendo de a região que envolve, ela pode ser calculada como rotacional de F vezes K. Produto escalar aqui, né? Veja bem a semelhança com essa aqui, do rotacional, onde esse K é o vetor normal, né, na superfície, e essa foi a que a gente viu como a primeira versão do teorema de Green, né? Depois vimos uma outra versão que vamos relacionar com o teorema de divergência. Então, veja bem que outra forma de falar do teorema de Stokes, você sabe que essa integral de linha aqui foi dada, a gente pela definição, a gente sabe que, por definição de integral de linha de campos, isso aqui é uma integral de linha ao longo da curva na componente tangencial do campo, né? Que a gente fez uma projeção na componente tangencial. Porque depois, quando falamos do teorema de linha aqui, vamos falar da componente normal, né? Do fluxo, da superfície. A gente projetou o fluxo sobre a normal. Então, essa integral de linha sobre a curva na componente tangencial da curva, né? Quando a gente fazia a projeção, né? Projetamos sobre a curva. É igual a integral de superfície, essa que está aqui, a gente vê, por ser integral de superfície, ela tem essa fórmula aqui, rotacional de F vezes N. Né? Lembra? Então, isso aqui está medido na componente normal à superfície. Tem uma superfície na componente normal. Se tem um fluxo aqui, o fluxo a gente projetava na normal. Na integral de linha, a gente projetava no tangente, o campo na direção tangente. Então, se relaciona assim, a integral de linha do campo na direção tangencial, na componente tangencial, com a integral de superfície, na componente normal do campo. Componente normal. Então, tudo bem. Então, isso aqui, a gente pode calcular uma integral para finalizar essa parte aqui, você pode calcular uma integral de linha usando essa outra forma. Ou você pode também calcular isso que está aqui baseado no integral de linha. Você pode calcular ambas. E isso aqui é uma igualdade. Muitas vezes a gente pode pedir que verifique. Se é pedido em algum exercício que eu vou fazer, verificar o teorema de Stokes para ver que é certo mesmo em algum exercício,
aí você teria que desenvolver ambos membros e tentar ver que é o mesmo resultado. Vou fazer um assim para que vejam a validade do teorema, né? Tudo bem. Depois vamos falar sobre o teorema da divergência. Já vimos na teoria também, né? O teorema da divergência também é conhecido como teorema de Gauss. O teorema tem outro nome, outro Gauss, não me lembro o nome, mas bem conhecido. Então, a hipótese dele são a seguinte. Esse E que aparece aqui no integral tripla é um sólido simples, tem que ser um sólido limitado. Estamos falando de sólidos limitados. Isso aqui é muito importante, tá? Vou fazer um exercício onde a gente vai observar isso aqui, um exemplo. É muito importante essa parte que tem que ser um sólido, está chamando esse sólido aí que é um sólido fechado. Fechado, como diz o livro, seria um sólido limitado. Se não é limitado, temos que fazer alguma coisa. Esse aqui também se conhece como a fronteira da superfície orientada positivamente à superfície. Vou explicar um pouquinho mais isso aqui. E a gente falou de orientação, um vetor normal, né? Então, essa orientação positiva vai ser aquela que aponta para fora. Mas tem seus detalhes, vou comentar. E F, em ambos casos, é um campo com derivadas parciais contínuas. Então, o que diz o teorema de divergência? O teorema de divergência nos permite calcular uma integral de superfície. Já nós sabemos calcular integral de superfície, parametrizando a superfície. Já vimos calculando os vetores normais. E já usamos uma definição disso aqui. E muitas vezes, se a gente não fizer um exercício onde essas superfícies estão formadas por duas ou mais superfícies suaves. No caso de sólidos, se tivesse um sólido limitado, eu imagino um sólido assim, um cilindro com uma coisa assim, que seja plano aqui. Aqui teremos uma superfície 1, superfície 2, superfície 3. Se eu faço isso aqui por definição, eu teria que calcular 3 integrais de superfície. Então, o teorema nos permite fazer o mesmo cálculo, um teorema, uma validade, está demonstrado no livro, através de uma integral tripla, que é mais simples, na maioria dos casos, de resolver, é mais simples. Vamos ver exemplo. Então, veja bem que isso aqui seria como uma extensão do teorema de Green no plano. Isso vale aqui para superfícies, né? Superfícies. Agora, os planos são superfícies planas também, né? Então, no caso de superfícies planas, a gente viu uma integral de linha na componente normal, né? Vimos na componente tangencial e na componente normal. E no caso da componente normal, onde esse é um vetor ortogonal ao tangente, então a gente podemos escribir o teorema de Green dessa forma, né? Divergência do campo F na região de integração, na região do plano. Então, veja bem que seria como uma extensão, em lugar de integral de linha, que vai ser uma integral de superfície, e aqui aparece a integral dupla, que é a integral tripla do divergente. Isso aqui é aplicado para regiões planas, isso aqui aplicado para regiões, para superfícies, né? Que cumprem certas condições. Bom, então, essa aqui é uma extensão, pode ser considerada uma extensão do teorema de Green, essa aqui é uma extensão do teorema de Green também na componente normal. Então, vou explicar isso aqui através do exercício, vou aproveitar algumas coisas que não expliquei na teoria, e vou aproveitar para fazer alguns esclarecimentos. Já sabem que podem abrir o microfone, quienes estejam presentes, podem abrir o microfone quando tenham alguma dúvida, algum questionamento, não tem problema. Já falei que vou fazer mais uma aula de exercícios, envolvendo ambos, vou fazer um de cada agora, depende como me dê o tempo, né? Não tenho pressa, quero que fiquem as coisas claras. Então, vou fazer um exercício do livro, vou pegar o exercício... Vou pegar o exercício... sessão 16.8, exercício 13. Bueno, tenho aqui o livro, vou fazer... esse aqui diz o seguinte... Verifique, vou aproveitar isso. Verifique se o teorema de Stokes é verdadeiro para o campo vetorial F
Voy a aprovechar este ejercicio para explicar algunos detalles que pueden ter pasado desapercibidos na teoria. Então, tá, vamos verificar o teorema de Stokes, né? Então, o cliente tem que saber primeiro o que diz o teorema de Stokes, que já acabamos de ver, e onde esse é o campo e essa superfície envolvida. O teorema de Stokes, então, vamos lembrar, para que vamos verificar o que o teorema de Stokes diz, que a integral de linha, desse campo, uma integral de linha, onde C é a borda, o bordo de uma superfície, pode ser calculada usando o rotacional do campo, calculando a integral de superfície do rotacional do campo baseado nessa expressão. Então, verificar basicamente é fazer esse cálculo, fazer esse outro cálculo e ver a igualdade. Ou seja, vamos calcular isso aqui, que é uma integral de superfície. Uma vez que a gente formule, que a gente conheça o teorema de Stokes ou o teorema da divergência, é fácil no sentido que já você sabe, já tem prática com calcular integrais de superfície e já você calcula integrais de linha. É como rever esses conteúdos que já vimos, né? Então tá, vou começar por essa parte aqui. Vamos chamar isso aqui de 1, vou chamar isso de 2. Vamos resolver 2. Vamos calcular integral do rotacional do campo ds. Ou seja, vamos calcular uma integral de superfície. Lembrem que para calcular a integral de superfície, vejam que em geral aqui tem um campo, né? Agora tem o rotacional do campo. Mas a superfície a gente tem que conhecer, temos que fazer o esboço dela mesma para poder fazer as considerações, né? Então vamos fazer um esboço da superfície, o primeiro. Vamos ver o que está falando e tentar prestar atenção depois com isso aqui. Tá bom? Então estamos falando, já nós fizemos isso aqui é um cone. Um cone. Aqui, como está elevado ao quadrado, seria o cone a ambas, de dois mantos, né? Esse aqui, mas como Z está entre 0 e 4, então estaria de positivo para cima. Então seria simplesmente um cone dessa forma. Então vamos formalizar aqui, esse cone. Vocês já fizemos várias vezes, vou fazer no primeiro octante, mas lembrem que vocês vão trabalhar na hora de definir as regiões de integração no espaço tudo, né? Estamos falando, já sabem, já plotamos de 0 a 4, então, quando aqui for 4 em Z, dado que se eu tenho a equação de um cone, a parte é positiva, se ploto, por exemplo, com x igual a 0, então teria C igual a um módulo. Módulos são linhas, né? Então passa por 4, 4. Se for 4 aqui, passa em 4 aqui. Se for 4 para cá, quatro, né? E você já tem um cone no primeiro octante. Onde, como tem que identificar a superfície, esse é o cone, mas está compreendido o Z entre 0 e 4. Ou seja, que seria essa superfície aqui. Essa. Tá? Que, se consideramos todo os hortantes, né? Estaríamos trabalhando com essa curva C que está aqui. Essa curva C, que é a borda, que é o bordo da superfície, a fronteira da superfície, essa curva C. Essa curva a gente pode identificar aqui, fazendo a projeção. E isso aqui me vai determinar um domínio no plano. Lembra, né? Onde essa equação seria x quadrado mais y quadrado. E quando eu corto aqui com Z, lembra que essa curva aqui eu posso parametrizar. Porque essa curva, quando C é igual a 4, se C for igual a 4, eu teria aqui 16 igual a x quadrado mais y quadrado. Essa seria essa curva aqui. Essa curva seria essa. Quando a gente projeta, tem basicamente aqui uma circunferência de raio 4 também. Isso vai ser importante para definir depois os cálculos, né? Ok, então temos esse esboço e o que eu quero calcular, então, é essa expressão aqui. Para calcular isso aí, então, lembremos como é que a gente calcula a integral de superfície. A integral de superfície, esse ds aqui, lembrem quem que é esse ds, né?
nós temos uma parametrização do campo, temos que, SDS seria R de X, R de Y, R de U, R de B, diferencial de área, né? Lembrem isso aqui, a gente sabe essas formulinhas aí. Então, vamos começar a calcular isso aí. Eu tenho um campo F e vou calcular esse rotacional. Vou começar a montar. Rotacional do campo F. Rotacional, a gente vai calcular IJK, parcial do campo em X, parcial do campo em Y, parcial do campo em Z. A gente conhece, não? E o campo é dado. O campo é menos Y, X, Z. Menos 2. Menos Y, X, menos 2. Então, calculando isso aqui rapidamente, né? Na componente I, seria parcial de F é 0, menos parcial em Z de X é 0, 0 em I. É parcial, não? Vou derivar aqui na F, né? Componente. Derivar-se em Y é 0, derivar-se em Z de X é 0. Aqui, parcial em X é 0, parcial em Z é 0, parcial em X é 1, menos parcial em Y é menos 1, menos 1, daria 2. Esse é o vetor do rotacional. O rotacional, lembra que é um vetor que é como uma função, pode ser nesse caso constante, né? Que além, a gente precisa para isso aqui, calcular, estamos calculando integral de linha, né, de superfície, a gente precisa ver o vetor normal. Temos que ter uma parametrização. Dado que é um cone, nós já parametrizamos cone de duas formas. Como é uma função de x, y, eu posso dizer x é x, y é y, e o c é a expressão. Por que estamos fazendo isso aqui? Porque precisamos calcular isso. Essa seria esta expressão, né? Precisamos esse produto vetorial. Portanto, vou ter... o quadro é pequeno, vou ter que apagar alguma coisa. Já sabemos como aplicar essas duas coisas aqui. Já conhecemos a... Não vou apagar essa parte simplesmente para lembrar. Então, vamos calcular quem que é R de X. Será derivada em X. Já seria 1, 0, e isso aqui. 1, 0. 1 meio elevado a meio menos 1 vai ficar X dividido pela raiz. Parcial derivada em Y. Da R, né? Em Y, 0, 1. E aqui a parcial seria similar. Já fizemos isso em outras oportunidades. E agora calculamos R de X versus R de Y. Vou fazer direto, não vou escrever isso aqui, vou fazer direto aqui. A componente em I seria 0 menos X, isso aqui. Zero menos I. No Y, S menos S, trocando sinal. Vezes 1, 1. Esse seria o vetor normal, né? É importante que esse vetor normal seja bem identificado. O que fazemos com isso, então? Bom, eu tenho que, para calcular a integral de superfície, tenho que efetuar esse produto do rotacional com o ds, que seria esse vetor vezes diferencial de área. Então, deixa eu procurar aqui. A integral de essa superfície do rotacional de F vezes ds vai ser igual a integral de superfície do rotacional avaliado no vetor tangente, só que aqui é constante, né? Avaliado no vetor tangente. Nesse caso, o rotacional de F poderia aparecer aqui alguma fórmula, poderia haber aparecido algumas coisas assim, expressões, não necessariamente tem que ser um vetor constante, né? Então, no rotacional, a gente substitui pela parametrização. Mas basicamente não vamos substituir nada porque é um vetor constante. Lembra? Vezes
o vetor R de x, R de y, que basicamente seria esse aqui, avaliado na parametrização. Lembrem que todo aqui, sempre aqui é avaliado. Tudo que a gente escreve aqui é avaliado na parametrização. Nesse caso, esse que está aqui daria vezes 0, rotacionais, sim, seria menos x raiz. De qualquer forma, isso aqui vai dar. Isso aqui vai dar 2. Está faltando uma coisa que tem relação a isso aqui. Já vou explicar isso aqui. Está faltando uma coisa. Ok, está faltando uma coisa que é muito importante. É o seguinte. Aqui está se falando de orientação descendente. Então, vou fazer um review breve disso aí para explicar com detalhes como seria esse negócio. Vou apagar aqui, já vimos. Veja bem o seguinte. Orientação descendente. Uma forma de determinar a orientação de uma superfície é olhando sempre para o normal. Nós temos que olhar para o normal na superfície e ver para onde aponta. Vou aproveitar para falar de direção ascendente, direção descendente, para fora, para dentro, sei lá. Tudo bem. Então, assim, como explico isso melhor aqui? Eu fiz um desenho. Vamos supor. Vou considerar aqui esse ponto. Eu quero ver nessa superfície para onde aponta o normal. Se é para fora, se é para dentro, como é essa orientação descendente, isso é para onde. Então, o que a gente faz é escolher um ponto. Lembrem que o vetor normal sempre ortogonal aos tangentes, né? Então, vou ver para onde aponta o normal aqui para a superfície. Para onde aponta? Para dentro ou para fora? Então, escolhe um ponto qualquer sobre a superfície. Vou escolher um ponto fácil. Vou querer este ponto, como é que 0 para x, 4 para y, 4 para z, né? Esse é o ponto. Então, o vetor normal R de x, R de y, vou avaliar ele nesse ponto. Vou avaliar ele, só que ele, nesse caso, o vetor, esse aqui, né? Vetor normal é esse aqui, esse é o vetor normal, né? Ele pode ser uma expressão genérica, mas avaliado num ponto, porque essa é uma expressão, em qualquer ponto, eu posso ter um valor de x, um valor de y e avaliar, né? Aqui tem um vetor, pode ter em qualquer lugar um vetor normal, em qualquer ponto. Eu escolhi esse aqui. Quando eu substituir aqui, que eu tenho como vetor normal? O x é 0, o y seria 4 menos 4, o x é 0, 4 para 16, raiz quadrada 4, aqui isso daria menos 1, e aqui é 1. Esse é o vetor normal. Na superfície. Para onde aponta ele? Para onde aponta ele? Então, veja bem. Isso aqui é importante, tá? Isso aqui é muito importante. Já a gente sabe como plotar um gradiente, um vetor na superfície. A gente viu isso no início, né? Então, imagina nesse ponto como se tivesse os eixos y, z, e ploto esse vetor que obteve. 0 para x, menos 1 para y, 1 para z. Se o vetor, se a unidade 1 é isso aqui, se é um vetor assim. Esse que está aqui é o vetor normal induzido pela parametrização que a gente escolheu. Então, se você observa, na componente C, ela é positiva. Quer dizer que essa para aqui é uma direção ascendente e essa para fora, que está para cá, é uma direção descendente. Então, dada qualquer superfície, eu
pensar no vector normal e ver para onde aponta ele. Nesse caso, a direção descendente está para dentro dessa região e a direção descendente está apontando para fora. Poderia a gente ter alguns outros casos que eu vou aproveitar, não formam parte do exercício, mas vou aproveitar para que vocês possam comparar. Vamos supor por um momento que a superfície, isto aqui não forma parte do exercício, isto aqui não forma parte do exercício. Vou explicar para fazer um comentário em relação a essas direções que muitas vezes a gente não compreende bem. Vamos supor que eu tenho essa superfície aqui. Essa superfície, se a gente plota ela, isso aqui é um paraboloide para baixo, né? Quando x, y é 0, tem 1. E quando x, y são 0, no plano, passa em 1. É uma superfície assim. No primeiro octante, ele é assim. Desculpa, sim, exatamente. Um paraboloide para baixo. Paraboloide. Se a gente parametriza ele, vou fazer um pouco mais rápido aqui. Se a gente parametriza, x, y e z é isso aqui. O R de x seria 1, 0, menos 2x. O R de y seria 0, 1, menos 2y. Si calculamos R de x vezes R de y, para ver o ortogonal, estamos fazendo seria 0 menos 2x. Aqui seria menos 2y. Menos 0, trocando 2y na componente j, e aqui daria 1. ¿Ya? Se você pegar esse ponto aqui, que é o ponto, por exemplo, a gente tem que pegar pontos simples, né? Posso pegar esse ponto aí, no 0, 1, 0. Se a gente avalia esse ponto, esse vetor como uma função, né? Como função vetorial, a gente avalia no 0, 1, 0. Se eu avalio esse vetor aí, ou em qualquer outro ponto que eu pegue, então, o resultado que é? X é 0, 2, 1. 0, 2, 1, certo? Então, aqui, para onde aponta o 0, 2, 1? 0, 2, 1. 0 para x, 2 para y, 1. Esse vetor aponta para cá. Veja bem, esse aqui é o vetor normal, dado por R de x, R de y, que está apontando numa direção ascendente. Portanto, esse aqui que está aqui seria a direção descendente. Mas veja bem, aqui a direção descendente ou descendente aponta para fora da superfície. Aqui a direção ascendente é a que aponta para fora da superfície, viu? E a descendente para dentro. Então, esse negócio, quando falem de ascendente ou descendente, tenham cuidado em fazer esse cálculo e ver para onde aponta. Né? Nesse caso, a gente, pela terceira componente, nesse caso a gente observa, né? No caso da função C igual f de x. Mas a gente pode fazer o cálculo para qualquer tipo de superfície. A gente calcula a expressão do vetor ortogonal, as x e r de x, né, da parametrização, e ele aponta numa direção. Então, você observa se essa direção vai para fora, vai para dentro, é ascendente ou é descendente. Esse seria o critério inicial. Tá bom? É para que percebam isso aí. Ok, então, o que diz aqui? Agora vou ao nosso exercício. Em nosso exercício, então está pedindo calcular esse integral de superfície considerando a orientação descendente. Considerando a direção descendente. Logo, nossa direção descendente, o vetor que a gente obteve, o normal induzido pela superfície, é esse aqui. Esse aqui é a direção essa aqui é a direção ascendente. Esse é o N. O N normal. Portanto, a direção descendente seria um menos N. Entendeu? Menos N. Quer dizer que aqui eu teria que ter colocado um menos N aqui. Mas, basicamente, o que a gente faz é colocar o sinal fora. Isso aqui é pela direção. Pela direção descendente. Olha o que aconteceu isso aqui. Esse é um detalhe que a gente tem que tomar em conta. Tá bom? Ok, dito isso aí, porque uma coisa é para fora, outra coisa é descendente e ascendente. São coisas um tanto diferentes, não é a mesma coisa. Pode ser que a direção descendente coincida a direção para fora. Pode ser que a direção ascendente coincida com a direção para fora. Então,
¿Cómo calcular? Baseado en un tangente, una forma. Ok, então, significa que o valor da integral de superfície no lado direito seria, então, menos 2 integral. Agora, isso aqui de x de y, vamos trabalhar na região de integração. Na região de integração. A região de integração é isso aqui, um círculo. Um quarto de círculo, não é, né? Então, basicamente, se você não, você teria que usar coordenadas polares. Se você usa coordenadas polares, x igual r coseno θ, y r seno θ de área, que es isso aqui, diferencial de área, seria r de θ. Mas veja bem, como é uma circunferência, você calcula isso em forma mais simples, porque isso aqui seria menos 2, uma integral de área, que uma integral de dA é uma área, e a área é uma circunferência. A gente sabe que pi vezes raio que é 4, raio ao quadrado, pi raio ao quadrado, tá? Menos 32 pi. Simplesmente usando o fato que a gente conhece qual é a área. Entendeu? Isso, a gente pode usar essas coisas sempre. Portanto, já calculamos, foi pedido verificar o teorema de Stokes, né? Então, o teorema de Stokes é a integral de linha igualada à integral de superfície do rotacional. Essa integral de superfície rotacional, já fizemos o cálculo. Se pedem simplesmente calcula o fluxo, se pedem simplesmente calcular, aplicar o teorema de Stokes para calcular isso aqui, fazem isso pronto. Ou podem pedir, use o teorema de Stokes para calcular a integral de linha. Então, faríamos o cálculo da integral de linha que vamos fazer agora. Pode ser pedido verificar o teorema de Stokes. Então, vamos a verificar. Então, falta a primeira parte. Se tem alguma dúvida aí, podem perguntar. Vou apagar aqui. Então, esse resultado já está guardado. Vamos calcular, então, então a primeira parte do teorema de Stokes seria o cálculo da integral da curvatura, da integral de linha, do campo de R. Essa aqui é uma integral de linha normalzinha. Uma integral de linha onde a gente tem que ver qual é a curva, temos que parametrizar. E temos que ver de que curva estamos falando. E aí acontece um detalhe aí também. Vou explicar. A curva que estamos falando é essa curva aqui. Aí, a curva que a gente está falando, aqui tem uma curva aqui. Essa é a curva C. Curva C. Claro? Curva C. Essa curva C é a mesma que ela que está no chão, né? Só que está na altura C igual a 4. Essa curva, se vou calcular a integral de linha, então eu tenho que associar um sentido a ela. Por quê? Porque eu tenho que parametrizar. Para calcular a integral de linha, tenho que parametrizar a curva. Então, vamos parametrizar uma circunferência. Ok. Vamos parametrizar essa circunferência aí. Para parametrizar essa circunferência, nós já fizemos isso já. Por exemplo, se uma circunferência é raio 4, né? A gente pode usar 4 coseno θ, isso igual a 4 seno θ. Então, coseno θ, para usar o t, a variável t que a gente sempre usa. Então, o r de t poderia ser 4 coseno de t, 4 seno de t, na altura 4. Essa é a curva. Essa aqui representa essa curva. Se você leva aqui ao quadrado, satisfaz esse aqui, x quadrado mais y quadrado igual a 4, ou 16, satisfaz, e na altura 4. Entendeu? Então, satisfaz. O que tenho que estar ligado é saber se isso tem orientação. Aqui tem outro detalhe, por isso escolhi esse exercício. Aqui tem outro detalhe em relação à parametrização da curva. Porque, veja bem, quando a gente parametriza a curva, será que deve ter esse sentido anti-horário ou será que tem que ter esse sentido anti-horário? Horário? Vai depender, isso aqui está em função disso aqui. Quando diz orientação descendente, tem que estar ligado. Por quê? Veja bem, a ideia vai ser a seguinte, eu vou fazer o desenho um pouco melhor para explicar isso. Vou fazer. Vou explicar um negócio aqui.
Voy a explicar así, voy a agrandar eso aquí para explicar una cosa. No sabemos que ese que está aquí fue vector normal. Y esa que no es o que a gente quer, a gente está trabajando nessa direção. Essa direção que essa aqui é a direção que a gente está trabalhando porque a gente foi pedido orientação descendente. Isso foi o que foi pedido. Então, quando eu parametrizo minha curva, tenho que ter a orientação certa. Então, como é que a gente sabe a orientação certa se é essa aqui ou se é essa outra aqui? Então, vou me valer de uma... A gente imagine que a gente é uma pessoa que caminha ao redor dessa curva com a cabeça, digamos assim, com a cabeça no sentido do vetor normal que a gente quer. Então, vou explicar. Imagine que eu estou cabeça para baixo. Desculpem, bom, não sei se... Imagine que eu estou aqui cabeça para baixo, caminhando nessa direção. Nessa direção seria considerar essa parametrização. Se a gente faz isso, cabeça para baixo, isso aqui é minha direita e isso aqui é minha esquerda, né? Essa é minha direita e minha esquerda. O sentido vai estar certo se quando eu caminhar no sentido da curva com cabeça na direção do normal, a superfície que eu quero envolver no cálculo deve ficar à minha esquerda. Se eu estou aqui, cabecinha para baixo, minha esquerda está apontando para fora. Quando eu caminho aqui, minha direita é que fica do lado da superfície, né? Minha esquerda não. Então, quer dizer que essa orientação não é a apropriada. Quer dizer que essa parametrização não me serve. Entendeu? Tá ligado? Se liguem. Como seria? Veja bem agora. Se eu, em lugar de caminhar para caminho nessa direção, digamos que eu caminho assim. Me parece. Caminhando nesse sentido. Essa aqui é minha esquerda. E essa aqui é minha direita. Se eu caminho assim, minha esquerda está do lado da superfície. Então, minha curva tem que ter esse sentido. Esse aqui é o sentido certo. Esse aqui. Por causa desse exercício que dizia parametrização, orientação descendente. Ou direção para fora, pode ter dito também. Então, isso aí tem que estar ligado, tá? Quer dizer que essa não é minha parametrização. E por que eu preciso parametrizar? Porque eu vou resolver na integral de linha, e na integral de linha tenho que ter a parametrização que satisfaga as condições do teorema. Entendeu? Então, em superfícies, a orientação certa é aquela onde a gente, digamos assim, tem outra forma de ver com a regra da mão direita, né? Mas eu vejo assim, se você desenha, imagine que você está caminhando com a cabeça na direção do vetor normal. Se você caminha com a cabeça na direção do vetor normal, da orientação que está sendo pedida, você caminha assim, a superfície está ficando à direita. Então, esse sentido não é o certo. A superfície deve ficar à esquerda. Agora, se você caminha assim, você imagina aqui, a minha esquerda está desse lado, que corresponde com a superfície, baseado nessa direção, porque foi pedido direção descendente. Portanto, essa aqui é a minha parametrização e essa não me satisfaz. Por que não me satisfaz? Veja, x, y, se eu ploto, quando t for 0, a gente dá valores a t em forma crescente, quando t for 0, coseno de 0, 1 vezes 4, estou no ponto 4, 0. Estaria no ponto 4, 0. Se t for pi meio, valores sempre crescentes, seno de pi meio é 1, de 1 vezes 4, seno de pi meio... A coseno de pi meio é 0 vezes 4, 0. Seno de pi meio é 1 vezes 4, no ponto 0,4. Ou seja, que essa parametrização faz isso assim. Essa parametrização faz isso. E essa não é a que eu quero. Então, tenho que parametrizar de outra forma. Então, vamos fazer. Vou fazer x. Uma forma seria trocar simplesmente. Trocar cosseno por seno. É y, cosseno. Ou deve ser trocar o sinal. Tem várias parametrizações, você escolhe. Então, sempre verifique. Nesse caso, a R de t seria a curva que eu estou considerando assim, a curva certa, R de t, que é a curva que eu quero trabalhar, seria então 4 seno t, 4 cosseno t, e estou na altura 4. Essa é minha curva
parametrizada que corresponde a essa figura, né? E o que eu faço com isso? Puxa, calcular a integral de linha. A integral de linha, você tem que fazer o quê? Você parametriza o campo no RDT por vezes linha de TDT, né? O cálculo que vocês faziam de integrais de linha. Portanto, o que você precisa? Você precisa, vou verificar se está bom essa parametrização, né? Não sei, tudo bem. Que precisa substituir e já basicamente um cálculo de uma integral de linha. Aí já não, aí voltamos ao capítulo 16 inicialmente, né? Integral de linha. Ok. Então, o que temos que fazer? Derivar R. Qual é a derivada? Qual a derivada, então? Fazemos linha de T. A derivada de seno cosseno. Aí do seno é cosseno menos seno. E aqui é zero. Quem que é f de R de T? Porque temos que fazer esse cálculo, né? Olha aqui, já vou apagar isso aqui. Isso foi feito. Quem seria f de R de T? F de R de T seria substituir no campo que foi dado. O campo foi o campo XYZ. Acho que apaguei. Menos YX2, né? X menos 2, isso aí. No campo, eu teria que calcular agora F de R de T. Muito integral de linha, vamos lembrar. No campo, R é isso aqui. Menos Y, menos 4 cosseno T. X, 4 seno T. Menos 2, não vou substituir nada. Esse é F de T. O que faço com isso? Vou multiplicar F de R de T vezes R linha de T de T. Lembre que para campos vetoriais, isso aqui não tem módulo, tá? Isso que está aqui seria multiplicar esse vetor vezes, escalarmente, desculpem aqui a ruptura aqui, né? Vezes o vetor R', 4 cosseno T, menos 4 seno T, 0. Ese producto, ¿cuánto que da? Ese producto da menos 16 coseno cuadrado, menos 16 seno cuadrado, más 0. Seno cuadrado más coseno cuadrado de 1, eso da menos 16. Por tanto, o que se va a calcular, integral de línea menos 16 de T. Variando T de dónde a dónde? Variando T de dónde a dónde? Bom, vamos a ver, o T é o parâmetro do círculo, né? Varia de 0 a 2pi. Por tanto, esa menos 16t de 2pi a 0. Que serían los 32pi que obtivemos na parte direita do teorema de Green. Então, portanto, de 1 e 2, que o cálculo em 1 e o cálculo 2, o teorema é verdadeiro. Por pedido. Tá bom? Então, acho que nos exercícios que estão no livro não vai ter muita coisa nova, não acho que tem muita coisa nova. Na próxima aula de exercício eu vou escolher alguns teoremas que eu vejo um pouco mais chato. Eu escolhi esse aqui, no sentido para explicar bem essa direção ascendente e descendente e explicar esse negócio da curva, que é importante. E sempre tento escolher exercícios que deem alguma coisa a mais, né? De modo que quando você estude, os outros fiquem um pouco mais simples de entender. E em caso de dúvida, lembre que sempre podem consultar.
Essa aula seguramente vou ter que gravar na segunda. Acho que é mais provável. Segunda meio-dia, eu diria para você, se consigo... se alguém conseguir participar, tranquilo. Se não, falo sozinho aqui, não tem problema. Não posso fazer mais nada. Outro exercício. Podem perguntar, abrir o microfone se tem alguma dúvida. Então, vou fazer um do teorema do divergente. Dado esse campo, calcule o fluxo a través de um campo e calcular uma integral de superfície. Deixa eu não copiar bem o exercício. 16, 9, 18. A través do parábola. Desculpem que a letra está um pouco pequena, tem que usar o... Não vou dar tempo, não me dá espaço para isso aqui. Ok. Professor, Fale. em cima do tangente é duas linhas? Aí diz tangente Z, tangente a menos 1 de y quadrado. Esse aqui é arquitangente, tá? Ah, tá. E C vezes arquitangente de y quadrado. o x ao quadrado é 1 mais 1? Bueno, Z arquitangente de y quadrado, vírgula, Z cubo logaritmo de x quadrado mais 1. Se por acaso tiveres o livro aberto, na página 1020. Obrigado, professor. Era isso? Ou perguntou outra coisa e respondi outra? Não, era isso. Está na página 1000? Ok, então... Se não é pedido calcular, vou adicionar aqui, use o teorema do divergente. Se não aparece isso aí, você vai calcular uma integral de fluxo como você bem quiser. A ideia agora é usar o teorema do divergente. Então vamos lembrar que o teorema divergente me permite calcular uma integral de superfície, que é um fluxo. Calcular um fluxo, a gente sabe calcular fluxos, parametrizando as superfícies. Mas a gente vai calcular usando a integral de superfície, a integral tripla do divergente do campo. Isso é o que diz o teorema divergente. Vou calcular o fluxo, que é uma integral de superfície, usando integrais triplas. Integrais triplas? Integrar uma vez mais. Tem problema, é fácil. Por isso eu falei na primeira aula, falei que tinha que estar um pouco mais habituados a usar o cálculo de as superfícies, integrais duplas, triplas. Isso a gente falou desde o início, porque sabia que isso vai ser usado aqui. Então vamos lá. Vamos calcular o fluxo. Calcule o fluxo, é calcular a integral de superfície. Portanto, eu vou calcular a integral de superfície, isso que está aqui. Vamos começar o raciocínio. Isso que eu primeiro tenho que ler bem, né? Identificar o que está sendo pedido. Nesse caso, calcular o fluxo. Portanto, eu tenho dois caminhos aqui. Ou aplico a definição de superfície, não? Tenho que fazer meu esboço, parametrizar a superfície, aplicar a fórmula. Lembra a fórmula? F de la parametrização
E o ds é o x r de y de A. Ou uso a definição, ou tento usar o teorema do divergente. Se o exercício não diz nada, você escolhe. Mas nesse caso, vamos usar o teorema do divergente. Ok. Para aplicar o teorema do divergente, vamos ver se fica mais simples ou não também, né? A gente tem que identificar quem que é essa superfície. Então, vamos fazer um esboço. Vamos fazer o esboço da superfície. Essa superfície seria, então, estamos falando disso aqui. O que é isso aqui? Vamos fazer um esboço. De x quadrado mais y quadrado mais c igual a 2. Se eu coloco em evidência o c, seria isso aqui. O que é isso? Lembrem, isso aqui é um paraboloide. Quando estava o quadrado, era cone, né? Aqui é paraboloide. Nesse caso, abre para cima. Se eu faço esse aqui, é um paraboloide para cima. Tem superfície que vocês deveriam identificar. Tá. Se fosse negativo, ou 2 negativo, seria, então, abrindo para baixo. Se fosse x quadrado mais y quadrado mais 2, seria esse aqui, aumentado para cima 2 unidades. Mas como está com menos, então seria para baixo, seria esse volteado para baixo. Um pouco para cima, né? Quando x é 0, para cima, nesse caso. Tudo bem. Isso aí são coisas que vocês já deveriam tentar vislumbrar em forma rápida para poder esboçar os exercícios. Então, o esboço seria assim. Aqui vai aparecer uma coisa nova, que não é em todos os exercícios, mas como falei, sempre acostumo a colocar exercícios que tenham alguma coisa nova para que facilite a vida de vocês, para estudar, né? Lembrem que temos uma prova na próxima sexta, e falta só uma aula de exercício que eu vou dar. Plotando isso aqui, então, quando o x é 0, está em 2, né? Então seria... Vamos supor que isso aqui é 2, aqui é 1, 2. E como está falando, que esse é um paraboloide que vai para baixo, né? E que está acima do plano c igual a 1. Então, vou aproveitar de c igual a 1 isso aqui. Se c for igual a 1, o que eu teria seria x quadrado mais y quadrado igual a 2 menos 1, que é 1. Ou seja, que quando c é igual a 1, quando c é igual a 1, é um paraboloide que vai para baixo, né? Assim, aqui, assim. Esse é o paraboloide que ele chega embaixo, quando c for 0, ou se for 0, tem assim. Teria uma circunferência de raio 1 raiz de 2, 1,41. Ele chega aqui, né? Chega aqui. Chegaria aqui e chegaria por aqui. Mas ele está cortado com esse plano, Então, qual é a superfície? Calculo o fluxo através do paraboloide que está acima do plano. O paraboloide que está acima. Não estão dizendo que seria o paraboloide, que a superfície seria o paraboloide junto ao plano. Não, leiam bem. Isso é importante. A superfície simplesmente é essa. Lembrem que a gente tinha que fazer um esboço e identificar, quando a gente calcula uma integral de superfície, como é a superfície. Já não fizemos um exercício, por exemplo, onde a superfície está formada por 3. Porque quando você faz o esboço, você identifica a superfície, podem ser 3. Então você teria que calcular 3 integrais de superfície. Ou se fossem 2. Mas você o primeiro que tem que fazer é identificar a superfície, por isso o esboço. Então aí você tem que ler bem. Aqui diz, calcula o fluxo através do paraboloide que está acima do plano. Acima do plano é isso aqui, não está incluído o plano. Tá claro? Isso é importante. Tá bom. Então é o seguinte, identificar a superfície onde se a gente projeta isso aqui, só vamos adiantar, se eu projeto, se precisar, não? Se a gente precisar projetar isso aqui, isso seria uma circunferência de raio 1, se projeto, né? Se preciso projetar, se não, não faço nada. Só para... Isso aqui, c igual a 1, c igual a 2. Só para complementar, se precisamos essa informação. Ok, temos o esboço, já sabemos qual é a superfície. Então, o que vamos fazer? Calcular a integral de superfície. Ou pela definição, acho que essa aqui pela definição, acho que seria até mais simples. Bom, teríamos que parametrizar o paraboloide, né?
Tudo bem, mas vamos usar o teorema divergente porque tem vezes que é mais fácil por aí. Eu vou aproveitar. Não sei se esse é o caso. Mas veja bem, o teorema divergente que diz que a integral de fluxo pode ser calculada com uma integral tripla do divergente de f. Eso que diz o teorema divergente. Mas tem umas condições. Aí é onde tem que estar ligado. No, para aplicar o teorema del divergente, o sólido que está aqui, tem que ser um sólido fechado, limitado. Limitado, fechado, a mesma coisa. O que significa? Que no caso de ese no se aplica así como está, porque ese sólido no es fechado, ese sólido es abierto. Porque imagina una casca, un paraboloide, mas no está incluindo C igual a 1. C igual a 1 está abierto. Yo puedo colocar mi mouse y si coloco por aquí, normal. Porque eso aquí no está fechado. Agora, porque está o paraboloide acima, poderia ter dito o paraboloide junto ao disco, tal coisa, que já fizemos um assim, no exercício passado. Mas não é o caso aqui. Então, o que acontece? Como é que aplico o teorema divergente? Assim como está, não posso aplicar. Não posso aplicar. Então, como é que eu vou aplicar? Então é o seguinte, quando vocês tenham uma superfície que não é limitada e seja pedido usar o teorema do divergente, vocês vão ter que fechar ela. Como assim? Então você vai fazer o seguinte, para fechar. Então veja que o E, primeiro, observe que E não é limitado. Portanto, precisamos, vou querer assim, fechar o sólido. Fechar o sólido, limitar, não? Precisamos limitar. Limitar o sólido. E assim poder usar o teorema do divergente. Tá me entendendo aí? Tenha ligado. Como é que eu vou fechar isso aí? Bom. Que falta a essa superfície? Que falta fazer nesse desenho para que a superfície seja fechada? Para que seja limitada? Bom, basicamente adicionar a tampinha, o disco que está aí. Porque ele é aberto em C igual a 1. Mas se eu essa superfície que está acima fecho com essa tampinha aqui embaixo, com essa aqui, se eu fecho, considerando ela como, digamos assim, outra região, vamos chamar esse 1, esse 2, sei lá, não sei como vou usar aqui, eu chamei de outro jeito. C1, se eu fecho com isso, então eu teria logo no desenho, por exemplo, eu posso considerar, e essa aqui é a chave, uma superfície que vamos chamar S2, uma nova, que vai ser S unido com S1. Veja bem como vai aparecer isso aqui. S2 é S unido com S1. Se S2 é isso aqui, então S2 seria a superfície do paraboloide com a tampinha. Aí fechou. Então a ideia vai ser aplicar isso aqui e vamos ver o que vai aparecer. Primeiro entendam isso aí. Fiquem ligados, pensem um pouquinho em relação a isso, que é a chave desse exercício aqui. É a chave. Quer dizer então que a integral de superfície sobre S2 de f de S vai ser igual à integral de superfície de S2, mas S2 é S unido com S1, que seria a integral sobre S mais a integral de superfície sobre S1. Quer dizer que, baseado nessa relação, o que realmente eu quero calcular é isso aqui. Isso que eu quero calcular. Porque foi pedido calcular a integral de superfície do paraboloide acima do plano. E o paraboloide acima do plano é o S. A superfície é S. Então, a integral de superfície através dessa que está sendo pedida é essa aqui. Mas, vejam bem que como para poder usar o teorema divergente, eu tive que adicionar uma coisa. Que diz então que para calcular
para calcular o que eu quero, para calcular isso aqui que eu quero, vou ter que calcular essa integral de superfície sobre S2 e sustrair a integral de superfície, essa que está aqui. Entendeu? E isso aí é importante notar. Como vamos fazer então? Bom, então veja bem, praticamente como se tivesse também dois exercícios por separado. Mas ni modo, usando o teorema divergente, não posso usar assim, vou repetir. Tampo ele, chamo essa, uso as letras que eu quiser. Nesse caso, chamo essa que adicionamos S1. Portanto, o sólido fechado seria S2, S unido com S1, me dá o sólido esse que está aqui, né? Que é uma união. Mas por ser uma união, tenho que separar em soma de integrais sobre esse S1. Então, tem essa relação, essa integral igual a essa mais essa. Mas essa aqui é a que eu quero encontrar. Como eu quero encontrar essa, seria essa menos esta outra. O que tenho que fazer? Calcular essas duas. Não é complicado, não. É simples. Vamos ver. Primeiro entendem até aí. Primeiro tem que entender até aí. E vamos fazer os dois cálculos. Vai ser simples. Eu estou indo devagar. Isso aqui é para fazer rápido. Estou fazendo devagar para explicar com detalhe. Então, o que eu quero calcular é esse aqui. Vamos chamar isso aqui de 1. Vamos chamar isso aqui de 2. Então, vou calcular 1. Vou calcular a integral de superfície sobre esse 2. Ah, mas esse 2 agora sim é fechado. Porque fechei. Ah, agora sim posso usar o teorema divergente. Ah, então o que eu vou fazer? Vou resolver uma integral tripla. Já vou escolher o limite do divergente de f. Portanto, eu tenho que calcular o divergente. O divergente de f. Nossa. Você põe o f que era o campo, tinha uma expressão. Me lembro que perguntou y cuadrado z tangente inversa a y cuadrado, z cubo logaritmo de x cuadrado menos 1 e z. É feio, sei lá, mas eu posso calcular o divergente. O divergente é a parcial de f, de cada uma, parcial em x, parcial em y e parcial em c, fazer a soma. Divergente, definição. Deriva em x, deriva em y, deriva em c e faço a soma. Derivando em x, 0, não tem x aqui. Mais, derivando no y, em y, não, 0. Derivando em c, 1. Ah, o divergente é 1. Belezura. Então, esse que está aqui é 1. Outra coisa. Está faltando aqui. Esse 2. Ah, bom. Aqui cometi um erro. Eu estava pensando, esse parece. Aqui é dB. Desculpa. dB. Divergente dB. Uma integral tripla, diversidade de volume. Ok, agora sim. Fiquei meio chato. Opa, esse, que é isso? A gente, conhecendo a teoria, se a gente escreve alguma coisa errada, a gente rapidamente percebe, né? Tendo o conceito claro. Percebi que aqui não pode ter um S, que é isso? Divergente de F, então, é 1. Diferencial de B, se você diferencial de B, seria um dx, de y, de c. Uma integral tripla. Agora, vou aproveitar para explicar a integral tripla. Tá? Vou fazer um parênteses para explicar a integral tripla. Para aquele que não se lembra. Mas vou explicar a partir do exercício. Vou apagar isso aqui, que é importante. Já sabem que eu vou calcular 1 e 2 e vou subtrair. Vou lembrar rapidamente como é que a gente calcula uma integral tripla. Bom, integral tripla a gente tem que ter um sólido e a gente escolhe uma primeira variação. Escolhe uma variação. Eu sempre acostumo, bom, esse é melhor, assim, C varia assim, X varia assim, Y varia assim. C varia assim. C varia de onde a onde? C varia nesse sólido da curva da superfície que está aqui até C valendo isso aqui acima menos C valendo aqui embaixo. Então eu poderia dizer assim. Essa integral seria integral
A primeira variação, vou escolher em Z. Se variar de C igual ao que está acima, que tem uma equação, menos a que está embaixo, que é C igual a 1. Esse é o limite de C. C varia de onde a onde? Tem uma superfície. Que superfície é C? C igual tal coisa, tenho que, na equação dessa aqui, tenho que colocar em evidência o C. C seria 2 menos isso. Menos o que está cortando embaixo, que é Z igual 1. C igual 1. Então, C igual a isso, C igual a 1 é a variação de C. E o resto é aqui um diferencial de área. Aqui fica como uma integral dupla normal. Uma vez que você escolhe o limite de Z, o restante é uma integral dupla normal, o limite de uma integral dupla. Ah, e como é que se encontra o limite de uma integral dupla? Ah, temos que trabalhar na região de integração. Ainda bem que ele tinha desenhado. Região de integração é o quê? Região de integração, nesse caso, é um círculo. Um círculo, né? Região de integração envolve todo. Um círculo cuja equação já conhecemos. Porque quando C igual a 1, igual a 1 aqui, igual a 1. Então, o exercício passado, né? C igual a 1, se C igual a 1, passa para lá, é uma circunferência radio 1. Perfeito, projetando. Então, se você vê, você tem que escolher se você escolhe de y de x, o último que você escolhe aqui tem que ter limite constante. De onde a onde varia x? Se varia, por exemplo, assim, x de y. E o y varia como equação. Que equação é essa aqui? A equação é raiz de 1 menos x quadrado. A parte positiva é a parte negativa. Y varia dessa curva a essa curva. A curva sempre, né? A curva. Posso calcular de aqui até zero e multiplico por se aqui, como é um volume menos, né? Não tem nada aqui, isso poderia ser simétrico, mas não sempre é simétrico. Se eu tiver uma equação qualquer aqui, isso poderia ser assimétrico, então não poderia separar aqui. Eu poderia dizer que x de 0 a 1, y de aqui até aqui, e multiplico por 4, vezes 4. Porque não tenho nada aqui como função, mas se tiver outra função aqui, para poder fazer isso, teria que ter uma simetria. Aqui tem a simetria porque z é igual a 1. Né? Imagine essa região que tem uma simetria aqui. Z é igual a 1. Porque está aqui 1, não aqui. Já esqueci isso. Estou falando aqui desse integral. Não sei se me entenderam. Podem perguntar. Então, pode ser. Isso pode ser. Então, você vai calcular isso aqui. 1 a 2 menos x quadrado menos y quadrado de c. O y varia de menos raiz de 1 menos x quadrado até a raiz de 1 menos x quadrado. E o x, que tem que ter limites constantes, de menos 1 a 1. Ou, você pode escrever, aqui não se vê, né? Aqui não dá para enxergar. Ou, você pode também dito assim, pela simetria, em Z, y seria de 0 até a raiz, de 0 até aqui, mas o x de 0 a 1, se eu faço isso, estaria calculando isso aqui simplesmente, teria que multiplicar vezes 4. Porque assimetria. Simetria não na região, simetria na função que está aqui. Isso é um erro que cometem também. Estou falando disso porque vi que numa prova de um exame passado me fizeram assim, me fizeram uma simetria, mas aqui não está, a função acima não era simétrica. Então aproveito para explicar esse detalhe. Bom, seria resolver isso aí, mas mas isso aí, a gente lembra que a gente pode fazer isso um pouco mais simples, não? Vamos relembrar. Estou aplicando aqui outras coisas que vocês lembrem. Eu, para resolver isso aí, eu não resolveria disso aí. Por quê? Dessa forma, eu resolveria com coordenadas cilíndricas. Por quê? Porque tem uma região, tenho no chão uma região circular. Então, eu vou preferir usar coordenadas cilíndricas. Veja bem, esto que estou falando não tem nada a ver com cálculo vetorial. Estou aqui estou dando uma olhada em cálculo 2. Coordenadas cilíndricas. O que são coordenadas cilíndricas? O x é a mesma forma de polar, xy, e o z é z. E diferencial de volume, R de C, dr de C. R de R de θ e o dc que está aparecendo aí, né? Com isso, a integral ficaria assim, integral, vou resolver por cilíndricas,
tengo un de Z y aquí va a aparecer eje de teta, que sería o diferencial de área em cilíndricas. Mas agora o Z varia de 1 até 2 menos eje quadrado, porque x quadrado mais 5 quadrado, isso seria ahora r quadrado, usando essas equações, né? Se simplifica aí um pouquinho. O teta que coloquei de último, se estou percorrendo tudo de 0 a 2π. E o eje, que é o raio aqui, eje, varia, chega a 1, de 0 a 1, porque eje é 1. Eje quadrado é 1, eje é 1. Aí pode ser que fique mais simples essa integral. Vou resolver igual para... Vou terminar. Vou terminar de resolver isso aqui. Vou apagar, não tenho como. Isso aqui já sabe, fica gravado. Vou fazer... Por aqui, não posso escrever por cá, nada. Por aqui. Então seria assim. Vou resolver a primeira integral. Vou resolver a integral de 1 a 2 menos r quadrado de dz. Vou resolver a primeira interna. Isso aqui é z de 2 menos r quadrado de 1. Isso aqui, 2 menos r quadrado menos 1. Isso aqui, 1 menos r quadrado. Será que isso aqui é? Então, 1 vai... a integral dupla de 1 menos r quadrado, que foi o que deu a primeira integral. A outra fica de 0 a 1 e de 0 a 2π de eje de teta. Então, vou resolver isso aqui num cantinho. No outro cantinho, vou resolver, então, bom, vou fazer assim, um pouco mais ordenado. Essa integral que eu quero resolver, escrevi aqui, então vai ser igual integral de 0 a 2π, integral de 0 a 1, de, a primeira deu 1 menos r quadrado, eje de teta. Agora eu vou resolver a outra. Podem abrir o microfone se estou muito rápido ou estou com medo de que não me... Não, isso aqui é r quadrado menos r cubo. R quadrado menos r... Esse 1 aqui, r menos r cubo. Isso, r menos r. Então, vou integrar isso aqui de r de 0 a 1. Vou integrar isso aqui r 1, não, r. R menos r cubo, né? R menos r quadrado dividido por 2 menos r4 dividido por 4. De 1 a 0. 1 meio menos 1 quarto. 2 quartos menos 1 quarto, isso dá 1 quarto. Portanto, isso fica aqui, a integral de 0 a 2π de esse resultado que deu 1 quarto. Quarto de teta. E teta estaria variando, então integral aqui 5 quarto, integral de teta, que seria 1 quarto de Está o apagador. Podem perguntar 1 quarto de teta de 2π a 0 a 1 quarto 2π e meio. É isso? E meio. Ok. Então tá pronto. Vê que ficou até a concordância esférica ficou mais simples, né? Concordâncias cilíndricas. Então, portanto, resolução final. Portanto, a integral de superfície de S que eu estava calculando era 1 menos 2. 1 deu, não sei quanto que deu. Não lembro agora. Não terminei as contas aqui. 3,5. Não, mentira. Não? Que deu? Não, aqui ainda falta. Não.
faltó aquí yo. Perdão, desculpe, ainda não fiz falta. Já calculei, pi meio. Esse aqui ainda não calculei. Tá faltando esse aqui. Lembre que não queria calcular esse aqui. Era integral sobre esse menos integral sobre esse menos esse Isso que eu quero calcular, esse menos esse Vou relembrar, a gente vai calcular o integral de superfície de paraboloide, que não estava fechado. Então, a gente fechou isso aqui. Esse 2, a gente fez isso aqui. Esse 1. Deixa eu ver. A gente chama esse 2, esse unido com esse 1. Lembra que a integral desse era a integral dessa mais a integral desse aqui. Essa aqui a gente está calculando e somente calculamos isso aqui. Falta essa primeira. O sea, ya está faltando, acá, está faltando aquela outra. Tem falta a parte 2, que é a integral de superfície sobre esse 1 de f de s. Então, quem é esse 1? Bom, isso aqui é uma integral de superfície que a gente calculou. Já nós calculamos isso aqui. Quem que é esse 1? Esse 1 é um círculo que está aqui. Esse é 1. Vamos calcular a integral de superfície. Lembrem também que quando a gente aplica o teorema divergente, a orientação positiva sempre tem que estar para fora. Né? Para fora. Quando a gente usa... Aqui não fiz esse check-up, mas... Cuando, como diría así, no precisé el check-up porque la integral de superficie estaba baseada en una integral tripla y la integral tripla no tenía por qué dar ese check-up ahí, no fue la dirección ascendente-descendente. Mas ahora sí, no sentido que como estoy fechando ahora esa segunda parte aquí, yo tengo que considerar, como no tengo nada de ese C1, tengo que considerar un vector para afuera, siempre ese vector tiene que estar apuntando para afuera. Entonces, tengo que calcular un vector normal para abajo, porque essa aqui é a minha superfície. Então, lembra que quando a gente calcula a integral de superfície, sempre a gente seria, se colocou a fórmula geral, R da parametrização, para colocar a formato geral, vezes N, vetor normal, desse, né? Isso que a gente faz. Esse vetor normal seria 0, 0, menos 1, porque a gente apontar para fora. E avaliar F na parametrização, então eu teria que parametrizar esse que está aqui. Isso já fizemos numa aula passada. Era aquele exercício que ficou numa anterior aula que fiz de primeiro na aula passada. Então, integrar uma integral de superfície de uma chapinha. Fizemos isso. Então, vou parametrizar essa chapinha, só para lembrar. Bom, x é x, y é y e z é 1. X é x, y é y e z é 1. Portanto, R, que seria aqui, não? Aqui, x, claro, aqui x quadrado mais y quadrado tem que estar menor ou igual do que 1. Valendo isso, né? Mas sua parametrização é essa, com o parâmetro variando com esta relação. Calcula R de x, que seria 1, 0, 0. Calcula R de y, seria 0, 0, 0, 1, 0. ¿Para qué preciso isso? Não, isso não vou precisar, né? Não, na verdade, isso não precisa, porque isso aqui, se eu tiro a conta, vou usar o menos 1. Isso aqui, Rx com Ry, tenho que usar a direção para baixo. Se isso vai para cima, não me interessa. Eu vou usar aquela para baixo porque quero para fora. Quero para fora. Então, isso aqui, o que eu já coloquei aqui, já tenho isso aqui. O que preciso é isso aqui. Isso não precisava. Preciso isso para ver quem que é f de Rx, y. Isso sim preciso. Porque isso que eu vou colocar aqui, eu vou multiplicar por isso. Então, o que significa isso? Que no campo F, vou substituir x, y, z por essa parametrização. Vamos colocar o campo. Cadê o apagador?
Vamos a ver isso aqui. O campo, vou apagar todo. Com isso aqui terminamos, tá? Com isso aqui terminamos e paramos e fica para a próxima, tá bom? Daqui a ficar 8 minutos. F de YC, vou lembrar, era y quadrado, será z, tengo un y cuadrado, c cubo, logaritmo x cuadrado más 1, z. Entonces, ¿quién quiere f de r de x, y? Entonces, de cualquier forma, o valor que eso de aquí, después que tire esa conta, vamos a hacer f de r de x, y veces n, 0, 0, 1. Y eso, la primera componente va a ser 0, como en propio escalar, primero va a dar 0, más o restante que la gente calcule. ¿Cómo? Então, se você substituir para fazer isso, vou fazer. F de x, y, em x colocou x, em y colocou y e em z colocou 1. Em c colocou 1. C colocou 1. Em x colocou x. C colocou 1. Então, vou multiplicar esse vetor vezes o vetor 0, 0, menos 1. Sempre usando os conceitos que a gente conhece. Eu quero resolver a integral de superfície, tenho que, isso aqui parametrizo, isso aqui avalia na parametrização. Então, tenho que ter a parametrização e depois substituir, e fazer os cálculos. Sempre lembrar, essa coisa tem que estar bem clara. Porque 0, 0, isso aqui dá menos 1. Menos 1. Portanto, isso que está aqui, o que eu vou calcular aqui, quando a gente coloca essa expressão que é menos 1, diferencial de área, né, sobre o domínio. Isso que a gente vai calcular, aplicando a definição da integral de superfície. Isso que está aqui ficou bem simples, porque integral de dA, que seria menos integral de dA, mas quem que é a área? A área dessa aqui, quando a gente projeta, é a mesma circunferência. Então, é a área de uma circunferência, que seria π. O raio, quanto que está valendo? 1. 1 ao quadrado, π por raio ao quadrado. Π vezes raio ao quadrado. Isso aí, né? Π raio. Isso é uma área. Que é igual a π, 1 ao quadrado, que é π. Seria menos π. Agora sim terminamos, porque lembra agora que a gente está querendo calcular a integral de superfície do campo. E a gente viu que essa é a integral sobre C2 menos a integral de superfície sobre C1. Lembrem, esse aqui foi o primeiro cálculo que usamos o teorema divergente com integral tripla, e esse aqui usamos pela definição. Isso aqui deu 3π meio, não me lembro, 3π meio, não, deu π meio, menos, essa outra deu menos π. Π meio menos π, π meio mais π. E pronto, entendeu? Então, com isso aqui a gente vai fechar falando o seguinte. Então, o que vimos até agora? Não, praticamente, o que a gente vai ver daqui a agora são exercícios. A teoria do curso acabou. Podem, final de semana, fazer exercícios e na próxima segunda vou publicar uma. Se posso vir aqui sábado, domingo, me deixa entrar, gravo de uma vez a outra, né? Mas seguramente vai ser na segunda meio-dia. Quem quiser vir na segunda meio-dia, poderia... Acho que vai ser, eu aviso. Vou fazer também, o que me resta aqui são praticamente dois exercícios a mais. Vou escolher alguns que sejam interessantes e faria a mesma coisa, explico com detalhe, mas não vou explicar nada novo, não acredito explicar nada novo, só
enfatizar algumas coisas que já vocês devem saber, mas não vou explicar nada novo, os detalhes praticamente expliquei. Se vejo que existe alguma coisa, eu faria, né? E então, deixamos até aqui. Se tiverem alguma pergunta, em geral, vou parar a gravação e qualquer coisa vocês então podem perguntar quem estiver aí, que imagino que são um pouquinho, 4, tudo bem. É isso.